Como é que nós, juntos, muitas das vezes em 8 mãos, você, contador do outro lado, o produtor e o proprietário, vão fazer para que ambos tenham, né, cumpram a legalidade, cumpram o que está na legislação e se sintam mais seguros. Tá? Então, primeiro ponto que vocês precisam gravar é os aspectos físicos, financeiros, tributários, fiscais e também negociais. Bom, qual que é o outro ponto que vocês precisam entender? É que nós temos alguns erros cometidos. O primeiro dele é o contrato de parceria sendo pago em dinheiro. Contrato de parceria jamais deve ser pago em dinheiro. Por quê? Porque nós já temos julgados anteriores e as próprias fiscalizações descaracterizam. É pagamento em dinheiro, é arrendamento. Contrato de parceria sem compartilhamento de riscos. Se é um contrato de parceria, a distribuição, o pagamento, a contraprestação desse contrato é em frutos. Tá? É em frutos daquela produção. Se eu estou produzindo soja, eu vou distribuir soja. Se eu estou produzindo amendoim, eu vou distribuir amendoim, a porcentagem que está em contrato. Não é quantidade de sacas fixadas. Eu não posso fixar no contrato de parceria uma quantidade de sacas. Então, eu vou lá fixar no meu contrato de parceria, então, que são 10 sacas de soja por hectare. Eu não posso, porque eu não sei se o cara vai produzir isso ou não. Eu não sei se o outro lado vai ter a mesma produção todos os anos, muitas das vezes não. Então, a gente tem aqui aquela variável, tem propriedade que é 60, 70, um ano está 70, no outro ano está 80, no outro ano está 100. Então, nem todo ano ele vai produzir a mesma coisa. Então, a distribuição é feita em porcentagem estabelecida ali no contrato. Não é em sacas fixas também. Então, o não compartilhamento de riscos. Arrendamento rural sendo pago em produtos. Repito que a Receita não tem... ela não quer saber, né? Ela não tem problema quanto ao pagamento em produto, ela tem problema quanto à não declaração e não recolhimento do tributo da maneira incorreta. A Receita Federal, ela já sabe de cada uma dessas modalidades, a gente já tem ali, como que eu posso dizer? Uma maturidade fiscalizatória muito grande dentro do agronegócio. Ontem, no nosso plantão de dúvidas, a gente falou muito sobre isso, né? Então, ela tem ali, a gente tem um guarda-chuva de fiscalização, a gente já sabe. Nós, dentro da comunidade, acompanhamos todas as fases. Desde a primeira operação, desde o primeiro projeto piloto, o que aconteceu no projeto piloto, quais foram os números encontrados nesse projeto piloto, quais foram os erros encontrados nesse projeto piloto, nós sabemos o que acontece lá dentro, tá? Então, a gente consegue identificar quais são os erros que a Receita está pegando. Por qual motivo? Porque nós temos contadores de todos os estados do Brasil e nas primeiras turmas, a maior parte dos nossos alunos vieram do Rio Grande do Sul, depois Paraná, Santa Catarina, e foi acompanhando a evolução da fiscalização. Por esse motivo, os alunos traziam os casos práticos das cartas que estavam recebendo. Então, cada carta que eles receberam, cada fiscalização que foi recebida, nós de dentro da comunidade tivemos acesso. E a gente via isso dentro dos plantões de dúvidas. Inclusive ontem, eu até brinquei com eles ontem no plantão, porque no plantão teve muita dúvida sobre condomínio. Teve uns 7 alunos que trouxe dúvidas sobre condomínio rural. Eu até falei, gente, está acontecendo alguma coisa que vocês não estão querendo me contar? Será que está acontecendo alguma coisa referente a condomínio rural que vocês não estão querendo me contar? Vocês não estão querendo trazer a cartinha aqui que está chegando? Porque de fato é isso que acontece. No plantão anterior, que aconteceu no finalzinho de junho, muitos alunos de Paraná e Santa Catarina relataram e trouxeram que não. Começou novas cartas a serem entregues. Minas também nós tivemos. Quando começou a Receita Federal a disparar aquelas cartinhas dentro do ECAC, nós estávamos em aula. Se eu não me engano, a gente estava, eu não lembro se é no encontro da mentoria ou se nós estávamos em uma imersão de livro caixa. E uma das alunas
foi lá, falou assim, viu, me bateu um estalo aqui, eu vou entrar no ECAC agora. Ela entrou no ECAC, no dia anterior tinha sido enviadas as cartinhas com os faturamentos. Então, nós conseguimos descobrir o que está acontecendo de fiscalização a nível Brasil em tempo real. Por quê? Porque nós temos os casos dos alunos que vêm trazendo para a gente todas as cartas e tudo o que está acontecendo. Então, o núcleo fiscalizatório, ele já tem uma maturidade muito grande. Isso, para nós, é algo que nos conforta muito. Por quê? Porque nós já sabemos como acontece na prática e nós sabemos o que é que precisa ser corrigido antes mesmo de cair em fiscalização. Todas as fiscalizações que estão acontecendo são ações de autorregularização. É basicamente uma colher de chá que a Receita Federal está dando para o produtor rural. Ela está dando a chance do produtor se autorregularizar. Ela não está autuando, ela poderia estar autuando de fato, mas ela não está autuando. Inclusive, o próprio núcleo fiscalizatório, nas cartas de fiscalização, eles deixam telefone, deixam e-mail, para que você tire dúvida referente ao teu caso. Ou seja, a Receita realmente está ali junto com o contribuinte, querendo que o contribuinte se autorregularize. E a Receita tem dois pontos que fazem com que a Receita ela tenha essa ação. Pode-se dizer que é 3 pontos. O primeiro deles é que a própria Receita Federal, né, a própria Constituição Federal, ela traz ali a essencialidade do setor do agronegócio, que o setor do agronegócio ele precisa ser diferenciado tributariamente. Então, a gente tem a essencialidade do agronegócio dentro da própria Constituição Federal. Por quê? Porque o agronegócio, ele movimenta 30% do PIB brasileiro, gera 30% dos empregos do país, movimenta mais de R$1 trilhão, eu não me canso de falar isso, e o agronegócio alimenta toda uma nação. Então, ele tem uma missão por trás, que é colocar alimentos no prato de todos os brasileiros. Então, a gente tem essa essencialidade do agronegócio. A Receita ela sabe que o agronegócio é uma grande empresa a céu aberto e por esse motivo ela tem ali muitas intempéries de tempo que ela precisa sofrer. O segundo ponto é que a Receita sabe que muitos desses produtores rurais não têm acesso, não têm essa conscientização, não têm acesso, não tem tanto relacionamento com o contador e por esse motivo muitos deles não erram porque querem errar, não estão sonegando o tributo. Muitas das vezes é porque eles não têm acesso à informação de que eles são obrigados. A maior parte dos alunos, quando a gente vê ali, a maior parte dos alunos que estão atendendo essas fiscalizações, principalmente Paraná e Santa Catarina, onde a régua foi muito baixa. A régua de Paraná e Santa Catarina foi para produtores acima de R$150 mil de faturamento. Então, são pequenos produtores rurais. E os produtores que eles estão ali atendendo, muitos deles não sabiam da obrigatoriedade do imposto de renda, não sabiam que precisavam entregar, apenas produziam, apenas entregavam a sua produção. Então, a Receita sabe quanto a isso. O terceiro ponto é que há vários anos a Receita Federal ela modificou, no entanto, não sei se vocês andam acompanhando as redes sociais da própria Receita Federal, que ela está com uma linguagem diferente. Então, vocês podem ver que a própria rede social, hoje, ela interage, ela brinca nas redes sociais, então ela está com uma roupagem mais ao lado do contribuinte. Eu não entro em mérito de reclamar quanto às obrigações acessórias, a criação de obrigações acessórias. Nós sabemos que nós, contadores, iremos reclamar sobre as novas instituições, mas nós iremos cumprir essas obrigatoriedades. Não estou entrando nesse mérito, mas o posicionamento da Receita nos últimos anos foi mais estreitar essa relação fisco-contribuinte, onde nós temos várias ações, eu falo especificamente das ações voltadas ao agronegócio, mas em Tocantins eu pude ter acesso a um fiscal que está dentro do núcleo de autorregularização da Receita Federal. Então ele foi lá, a gente palestrou no mesmo local, e ele foi para falar sobre essas ações de autorregularização, que de fato é isso que a Receita quer. Então, tem vários outros setores que estão com autorregularização. Ela poderia, de fato, encontrar o erro e autuar? Poderia, mas não, ela está entrando com essa autorregularização. No agronegócio não é diferente. Tá? Então, a gente tem que entender que sim, é uma colher de chá que a Receita está fazendo. O grande problema é que alguns produtores não estão recebendo essas cartas, não estão recebendo essas comunicações, não estão sendo conscientizados que esse risco acontece.
na atividade deles? É o nosso papel. Por esse motivo, o papel do contador tributarista do agronegócio é muito importante. E por que toda vez que eu falo sobre a contabilidade e a tributação do agronegócio, eu falo contador tributarista do agronegócio? Eu não falo apenas contador do agronegócio, porque existe a diferença. Eu falei para vocês que nós estamos vivendo uma nova era na contabilidade do agronegócio. E para que a gente consiga se destacar, a gente precisa ir para o viés tributário. A gente precisa virar um contador tributarista, aquele que detém todo o conhecimento da tributação do agronegócio. Por quê? Porque o que nos empodera, o que nos traz confiança e segurança é justamente o conhecimento tributário.